Tudo que você comunica ou te eleva ou te deprecia. Seja bem-vindo a mais uma Análise VAR, um quadro em que eu aplico o VAR na comunicação de alguém influente, de alguém que comunica de forma intencional, para percebermos erros e acertos na performance dessa pessoa de uma maneira que você consiga aplicar na própria comunicação para ter resultados com isso. Todo o processo de comunicação, ele é muito beneficiado por essa consciência. Quero que você acerte mais de propósito e você erre menos de propósito também. Eu escolhi um vídeo de vendas do Ladeirinha, quer dizer, eu escolhi primeiro o Ladeirinha, queria achar algum vídeo dele, ele tem uma comunicação que me encanta muito, muito autêntico, muito leve, gostoso aprender com ele. E eu quis olhar, hackear a comunicação dele para trazer para você, e para você, Ladeirinha, também, que vai assistir esse vídeo, elementos e insights de aprimoramento dessa performance. Como é que funciona a dinâmica? Aqui no canto nós temos pontos de melhoria e de validação. Eu vou dar play no vídeo e vou reagir a esse vídeo para você extrair esses aprendizados. Já te convido a se inscrever aqui no canal e a deixar nos comentários quem é que você quer que seja analisado pelo VAR. Vamos começar. Bom, a minha missão é ser o mais breve possível para explicar para vocês o que é o Stories 10x e por que ele é tão poderoso, na minha opinião, inclusive é uma das ferramentas de marketing mais poderosas que a gente tem na atualidade. Muito sutil, mas um ponto de melhoria que eu proponho aqui é que ao invés de avisar do que se trata, já trazer do que se trata. Ele pode fazer isso através de uma pergunta ou afirmação. Como ficaria então, Michelangelo? Bom, a minha missão é ser o mais breve possível para explicar para vocês o que é o Stories 10x e por O que é o Story 10x? A minha missão é ser o mais breve possível para te explicar. Então essa entrada triunfal, ela beneficia a retenção no vídeo, beneficia a primeira impressão que o seu lead vai ter ao ter contato com a sua carta de vendas, com o seu pitch. Uma ponderação muito importante. Eu te chamo de Michelangelo porque assim como Michelangelo esculpiu Davi, tirando tudo aquilo que não era Davi, eu quero tirar da sua comunicação tudo aquilo que não é intencional. A partir de hoje, você está convidado a lapidar a própria comunicação e a entender que tudo o que tratamos aqui no VAR pode ser aplicado na sua palestra, nos seus Reels, nos seus Stories, nos seus vídeos, no TikTok, reuniões presenciais e qualquer oportunidade em que você quer influenciar alguém a tomar uma decisão. Seguindo aqui, logo à frente, ele traz uma questão que eu quero ver cada vez mais presente na comunicação dele e na sua, Michelangelo, que está me assistindo. aumento de impacto, as pessoas acham que é número de views. Eu não estou falando de número de views. Eu não estou falando de número de views. Ele trouxe uma cara de negação, um semblante de adversidade e o gesto ilustrando muito bem. Então aqui no 0,26, o VAR é bem preciso. A ilustração gestual é muito assertiva porque o uso do corpo pode contribuir com duas questões importantes. A primeira, Michelangelo, é que você consegue, através do corpo, ser interessante. Com isso, fazer a pessoa prestar atenção naquilo o que você está dizendo. E através do seu corpo, você consegue também ser didático. Então, essas duas formas de você criar associações positivas em quem assiste o seu vídeo vão aumentar não só a retenção, vão fazer as pessoas ficar mais no seu vídeo, como vão fazer que elas fiquem ficando com a intenção de entender, de aprender, melhora muito a experiência do usuário.
Vou seguir aqui para te mostrar uma questão. Aumenta também o número de views, mas eu estou falando de mais venda, mais interação, mais engajamento. Mais venda, ou melhor, mais venda, mais interação, mais engajamento. Aqui, Ladeirinha e Michelangelo, que me assiste, eu trago uma ponderação que eu sinto que essa postura um pouco entregue do Ladeirinha, com os ombros encurvados, o tronco um pouco projetado para frente, ela causa um certo desativamento do corpo. Um corpo ativo contribui para um semblante ativo. Há muito tempo eu fiz uma oficina de teatro, na época que eu era ator de teatro, com um preparador artístico do elenco da Globo. Ele me trouxe um insight que é: você não tem um corpo, você é um corpo. Entender isso é imaginar que é como se fosse uma marionete que você puxa um fio e toda a marionete é influenciada por aquele fio. Se você puxa o fio da postura, seu semblante é beneficiado por isso, seu corpo, a sua voz. Então aqui, Ladeirinha, um ponto de melhoria que eu proponho é que você mantenha uma postura mais ativa. Não é tensão. Eu não quero que o Ladeirinha fique travado na maionese ali, noiado, com aquela dor insuportável na lombar. Mas eu quero que o Ladeirinha tenha tônus. O tônus é esse meio do caminho entre a tensão e o relaxamento completo. É como se ele estivesse numa bola de pilates se equilibrando nessa ação e reação que convida para a prontidão. Para fazer isso é muito simples, você aí da sua casa vai conseguir me acompanhar agora e aplicar inclusive nos vídeos que você vai gravar ainda hoje. Do jeito que você está, apoia no braço da cadeira, se não tem braço da cadeira, apoia na lateral da sua cadeira e você vai simplesmente chegar com o seu bumbum o mais para trás que você conseguir da cadeira. Talvez você tenha que empinar levemente o bumbum para isso. A hora que você fazer isso, naturalmente o seu corpo vai vir para essa posição. Uma postura de mais abertura que convida os gestos a se comunicar junto com você. Aqui foi interessante que o Ladeirinha cometeu um acerto e logo depois ele cometeu o erro tão comum que eu buscava entender se ia acontecer nesse momento. Dá uma olhada, Michelangelo. Views não. Aumenta também o número de views, mas eu estou falando de mais venda, mais interação, mais engajamento. Mais venda, mais interação, mais engajamento. O que ele fez aqui, como ponto de validação, um ponto positivo, no 0,30 foi uma cadência de relevância. Ouvindo e vendo, transmite que cada um desses tópicos, venda, interação, engajamento, são bons por si só e que esse trio é muito potente. O que ele fez aqui, que eu recomendo que você faça, é inspirar de forma intencional depois de levantar o tópico. Então ele está levantando três tópicos para nós e o segredo é simplesmente respirar entre eles, coisa que ele não fez na sequência. Exatamente aqui. Mais clique para os seus vídeos, para o seu podcast, para o seu conteúdo. Para os seus vídeos, para o seu podcast, para o seu conteúdo. Mais gente. Respira, Ladeirinha, respira, Michelangelo, que me assiste, porque a ausência de respiros entre tópicos cria uma espécie de tom de irrelevância. Podcast, vídeo,
stories. Usamos, normalmente, a associação que se cria é de algo pejorativo. Geralmente eu trago esse tom de voz para dizer de algo que eu não gosto. Ah, o Christian, eu vi aquela análise dele, mas eu achei ela estranha, eu achei muito curta, achei muito longa, tem esse prolongamento que ele desaparece com a respiração. Próximo tópico. O Stories, mais crescimento de seguidores, mais gente sendo atraída para o seu Instagram. Eu vou fazer o seu Instagram explodir de resposta. É muita, é um volume que... Olha o tamanho da explosão. Me conta se você também viu a explosão cinematográfica nesse momento. 0,55, excelente entonação de importância. Ele trouxe essa explosão com o corpo e com a voz, sem gritar. Olha a elegância. Mais crescimento de seguidores, mais gente sendo atraída para o seu Instagram. Eu vou fazer o seu Instagram explodir de resposta. Explodir de resposta. Sensacional, Ladeirinha. Isso contribui para essa associação mental. Ele conseguiu, sem slide, sem imagem, conseguiu me fazer imaginar a explosão de resultado que ele vai me trazer. O conteúdo que você produz. Explodir de gente querendo te seguir, explodir de gente te admirando, explodir de gente que gosta do seu trabalho, que gosta do que você faz. Será que é verdade? Vamos dar uma olhada aqui. Então, calma, Calabreso, calma, Ladeirinha. Você fez uma pergunta. Será que é verdade? Toda vez que você fizer uma pergunta, é estratégico permitir que o público se faça essa pergunta. Então dá uma olhada. Gosta do seu trabalho, que gosta do que você faz. Será que é verdade? Vamos dar uma olhada aqui. Então, será que é verdade? Vamos dar uma olhada aqui. Será que isso é verdade? Vamos dar uma olhada aqui. E aí você permite o cara refletir sobre a reflexão que você está levantando. Faça o seguinte, Michelangelo. Treine um direcionamento prático. Quero saber quem vai fazer isso na prática. Treine enquanto lê em voz alta, associar todo ponto de interrogação com respiração. Então você está lendo, associe todo ponto de interrogação com respiração. Com inspiração fica melhor porque é simplesmente buscar o ar que você gastou. O seu cérebro precisa de oxigênio para estabelecer as linhas de raciocínio, o seu cérebro precisa de oxigênio para alimentar essa máquina que está se comunicando. Oxigenar aqui é benefício para você e benefício para quem te escuta. Depois ele segue e ele usa uma estratégia que eu recomendo que você utilize no seu pitch, na construção da sua oferta, que é a prova social. gente, Basicamente, em resumo, a gente aplicou isso no meu Instagram. Então ele trouxe 10x tem a oferecer com um exercício que eu vou te explicar no vídeo de hoje ainda. pessoas que testaram o Story Basicamente, 10x. em resumo, a gente... O que essa prova social num pitch, numa carta de venda, pode promover para você, Michelangelo? É sempre valioso utilizar essas provas sociais e elas criam uma associação de viabilidade. Transmite vendo alguém falar ou alguém escrever, quando é um print, um texto, e a promessa
é realista. Transmite que a promessa é implementável e tem como aplicar aquilo ali. E existe aqui também uma associação, além da associação de viabilidade, uma associação de validade. Validade porque você vai ver o Érico Rocha, depois tem mais um, mais outro, você vai validando aquilo ali e você consegue perceber uma certa frequência. O que significa frequência? É um episódio recorrente. Quantas vezes aquilo acontece? Recorrência. Você vê que envolve um processo plausível e faz sentido. São elementos para você buscar na prova social. E eu te convido, Michelangelo, a me ajudar a te ajudar. Sabe essa frase? Me ajuda a te ajudar? Eu vou te ajudar a se ajudar quando você pedir por algum depoimento. Aqui é um material exclusivo da mentoria Michelangelo que eu vou abrir para você. Ele está dentro da estrutura de vídeo de depoimento. E você, quando for pedir para algum aluno gerar um depoimento para você, ou quando ele falar, ó, Cris, estou querendo gravar um vídeo, você quer? Óbvio que eu quero. E aí, qual é a estrutura que você vai recomendar para ele? Fulano, começa esse vídeo com uma entrada triunfal. Assim como Ladeirinha poderia ter começado essa live aqui de hoje. Então você vai pedir para que ele resuma o resultado em uma pequena frase e começar o vídeo com ela. Por exemplo, eu fui aplaudido de pé na minha palestra. Para alguém que está dando um depoimento para mim, por exemplo. Diga seu nome e de forma objetiva como seu trabalho transforma as pessoas. Eu fui aplaudido de pé na minha palestra. Meu nome é Christian Magalhães e como mentor de comunicação, eu faço com que as pessoas consigam vender melhor no palco, no evento presencial, nas negociações. Diga o que você buscava quando encontrou o mentor. Diga quais pontos da metodologia e do contato foram determinantes para esse resultado. Encerre o vídeo compartilhando quais foram os resultados obtidos. Dessa forma, Michelangelo, você envia para essa pessoa que vai te gravar um depoimento um norte. Fica muito claro o que ela vai falar e fica muito claro para quem escutar, assistir aquela prova social, como ela pode ter benefício com aquilo que ela está assistindo. Para você que quer receber essa estrutura com um exemplo, o meu Instagram é @ChristianMagalhães. Vou colocar aqui para ficar salvo. @ChristianMagalhães. E você que me enviar, @ChristianMagalhães, você que me enviar a palavra script de depoimento no Instagram, vai receber essa estrutura que eu te mostrei aqui agora. É o salvador de depoimentos. Com isso, você vai conseguir fazer com que o seu depoimento desperte desejo em quem te escuta. Então, esse foi o Érico Rocha. Ele fez um excelente depoimento aqui. E o interessante é que tem tanto depoimento dos tubarões, gente muito grande, Érico Rocha, Pedro Sobral, que inclusive lá no Instagram tem análise VAR dos dois para você assistir, como ele trouxe também um depoimento de outro cenário com esse cara aqui. Esse aqui foi o que eu fiz ontem. Ó. Tem que ir deslizando aqui. Isso aqui é tudo interação com o conteúdo que eu postei no Stories. Eu já fiz 2 vendas com R$0 de tráfego. Pô, muito bom, né? 2 vendas R$0, assim, em um dia de trabalho. Bom pra caramba. E meu produto tem um ticket um pouco mais elevado, não é desse produto baratinho, não. Então eu achei bem legal. E a interação foi muito boa. Mas
Aí você vê, o tio Uli deu um depoimento ali, que ele falou, não devia chamar nem 10x, deveria chamar Stories 100x. Esse curso, esse produto, esse framework me trouxe muito resultado. Mas aí nós temos esse galã aqui que eu ainda não conhecia, me lembrou muito o Tadeusz Schmidt, lá do Fantástico. E esse cara, ele trouxe, eu fiz 2 vendas. Isso daqui causa uma representatividade que faz, e é daí a importância de você conhecer muito bem o seu público, faz gerar uma identificação. Então você olha para isso e você fala, pô, eu também consigo. Essa representatividade, ela me lembrou de quando eu ouvi relatos de que o filme do Harry Potter fez com que mais crianças estivessem de acordo com a ideia de usar óculos. Então você vê alguém fazendo sucesso com óculos, alguém que você admira, alguém fazendo algo, isso desperta associações em você. Então muitas vezes você tem provas sociais dos bambambam e tem também de pessoas mais iniciantes. Conheça o seu público para entender quando e como utilizar cada uma delas. E aí teve um aqui do Pedro Sobral, eu quero trazer um apontamento para você aplicar nos seus vídeos, mas principalmente nas negociações. Os meus resultados, eu acredito que pode potencializar os seus resultados também. Eu fui uma das primeiras cobaias, isso mesmo, cobaias do Stories 10x. E eu juro pra você, eu bati 25% de cliques nos meus stories. Eu juro para você, esse eu juro para você é complicado, Michelangelo. Complicado porque apelações, tudo na comunicação é associação. Tudo o que fazemos é para despertar associações positivas, diminuir associações negativas. E o problema do juro para você e qualquer apelação pela verdade, como por exemplo, sendo bem sincero, não vou mentir para você não. Na verdade, e o juro para você, eles provocam o efeito contrário. Eles causam essa associação disfuncional que essa pessoa lembra de alguém que já usou esse elemento e não foi tão sincero assim. Então vale mais a pena falar, provar do que falar. Se tem print, pode ser que utilize, como ele colocaram o Instagram dele ali. Eu juro para você, eu tenho 800 mil seguidores. Colocou os 800 mil seguidores, é uma alternativa. Se você não tem print, é simplesmente respirar nesse momento. Então, como foi? Isso mesmo, cobaias do Stories 10x. E eu juro pra você, eu bati 25%. Fui uma das cobaias do Story 10x. E eu juro para você, eu bati 25%. Como é que fica? Eu fui uma das cobaias do Story 10x. Eu bati 20. Respira. Isso daí que fica melhor. Seguindo aqui, o Ladeirinha trouxe algo que tem presente em boa parte dos pitches que eu assisto. Nesse ponto eu vou mostrar algo que o Ladeirinha cometeu, que eu enxergo que é um ponto de melhoria, para que você faça diferente nas suas oportunidades. E além dessas pessoas que eu selecionei para falar aqui para vocês nesses vídeos, todo dia eu recebo mensagens como essas aqui sobre o Stories 10x. Dá uma olhada. Cara, eu abro meu Instagram. Dá uma olhada. E aí você me diz, Michelangelo, você conseguiu dar uma olhada? O que aconteceu aqui? Eu estou assistindo um vídeo de vendas, já existe um impulso inicial para comprar esse produto. Quando eu vejo que tem uma informação que eu gostaria de ter acesso, eu tento ter acesso e eu não consigo, gera uma frustração. Existe um efeito psicológico que se chama FOMO, Fear of Missing Out, o medo de estar de fora, e ele causa um certo desagrado de sentir que poderia estar vivendo
uma experiência que não rolou. Então isso acontece, por exemplo, se você está vendo o meu vídeo aqui pensando que você poderia estar lendo um livro. Ou se você está lendo um livro e pensando, nossa, eu deveria ter assistido aquela análise até o final. Isso causa uma sensação no interlocutor de incompletude. Essa frustração leva a pessoa a desviar o foco dela, ainda mais com o comando. Dá uma olhada aqui, a pessoa vai seguir o comando e não vai conseguir. Então esse esforço excessivo em tentar ler algo que não é possível incomoda. No seu pitch você deve zelar pelo efeito da mesma página, de fazer com que o tempo todo o seu lead te acompanhe, se sinta informado, se sinta incluído, para que ele não perca o fio da meada. Inclusive existe uma lenda, Michelangelo, que é a lenda do Minotauro. O Minotauro, ele tinha o labirinto lá, e aí Teseu ia entrar, se voluntariou para entrar nesse labirinto, e Ariadne, que era uma mulher apaixonada por ele, fez um grande fio para que ele seguisse esse fio, ele carregasse esse novelo que ia desnovelando diante da caminhada dele pelo labirinto, para ele vencer o Minotauro lá e ele ter o caminho para voltar do labirinto. Se Teseu perde o fio da meada, ele vai sentir experiências negativas e talvez ele não saia do labirinto. Qual é a analogia aqui, Michelangelo? O labirinto é a negociação. O Minotauro são as crenças disfuncionais que o seu cliente tem que pode impedi-lo de comprar. Então você precisa conduzi-lo dentro dessa jornada para ele descartar o Minotauro, para quebrar essa crença dele e ele ter a clareza de que é a sua solução que vai resolver o problema dele. Ainda sobre essas provas sociais, sobretudo em volume, ele fez algo na sequência aqui que eu gostei muito, Ladeirinha. Alguém falando, usei o Stories 10x, bombou. Leandro, tá bombando. Leandro, tanto que eu vendi com Stories 10x. Leandro, tá aqui. Literalmente, você começa a implementar hoje mesmo, não é amanhã, não é daqui a 6 meses. O que aconteceu? Ele trouxe em volume, só que ninguém tentou ler. Trouxe em volume, já inviabilizando a leitura. É interessante inviabilizar a leitura para que a pessoa nem tente ler. Não sei se você tentou ler, eu não tentei dessa vez. Bombou. Leandro, tá bombando. Leandro, tanto que eu vendi com Stories 10x. Leandro, tá aqui. Literalmente, você começa a implementar hoje. Então, por exemplo, eu vejo esse erro muito comum quando a pessoa vai falar que saiu na mídia. Olha os locais que o Christian Magalhães já foi notícia. 13 locais. Eu não consigo me conectar com nenhum e a pessoa vai abordando cada um deles. Se for abordar, coloca sozinho. Na tela como se fosse um desfile de Miss Universo, que cada hora entra uma candidata, todo mundo coloca 100% de atenção naquela candidata. É o mais estratégico a se fazer. Aqui ele trouxe um elemento do pitch que eu recomendo que você implemente. Mesmo, não é amanhã, não é daqui a 6 meses. Você implementa hoje o Stories 10x. Hoje mesmo o seu Instagram já começa a ficar 10 vezes mais eficiente. Para quem que o Stories 10x vai funcionar? Para você que é produtor digital, para você que tem um e-commerce, para você que é influenciador, para você que é professor, para você que é especialista. Venda é associação. Então é interessante fazer o seu potencial cliente se associar ao seu produto. Ele cria associações entre eu e o produto. Todo o movimento que você puder fazer para provocar um vestir de carapuça, eu não sei se você já conhece essa expressão, mas eu vesti a carapuça, eu senti que é para mim. Sabe quando você está na internet que você comenta em um vídeo, eu na vida, ou eu todinha? Esse efeito do eu na vida, ele é muito forte
E o Ladeirinha executou muito bem essa estratégia aqui no vídeo dele. Depois, ele trouxe aqui uma coisa que não pode faltar em um bom pitch. Profissional pode usar o Stories 10x para explodir. Agora, como que eu descobri o Stories 10x? Para quem não sabe, para quem me conheceu hoje, está me conhecendo nesse vídeo, eu sou sócio da Kátia. Como eu descobri o Story 10x? Tudo é associação e as histórias elas têm um poder muito forte de provocar associações, de provocar identidade. E aqui, nesse movimento, é muito importante que você coloque estímulos de autorreferência dentro dessa história. Estímulos de autorreferência são você trazer relatos parecidos com os que a audiência vivencia, você mencionar que tinha dores ou desejos parecidos com o que você conhece do seu público. E um jeito muito prático é você utilizar o termo você, seu, sua, dentro da história. Autorreferência significa é para mim, é sobre mim. Isso mantém a audiência conectada durante a sua história. O que você precisa fazer nesse momento é pensar que o desafio, o ouro, está em contar a sua história de uma forma que seja assim. Você conta a história do seu cliente através da sua história. Se você alcançar isso, você vai ter um efeito fantástico. Um ponto de melhoria, aproveitando que estamos aqui, Michelangelo, foi o seguinte. O Stories 10x para explodir. Agora, como que eu descobri o Stories 10x? Para quem não sabe, para quem me conheceu hoje, está me conhecendo nesse vídeo, eu sou só. Para quem não sabe, para quem me conheceu hoje, isso aqui eu não recomendo. Nem nunca. E acontece muito, às vezes eu estou num evento presencial, rodam microfones, aí a pessoa fala assim, para quem não me conhece ainda, meu nome é Christian Magalhães. Qual é a utilidade disso? Porque eu quero me conectar não só com quem não me conhece ainda. Eu quero me conectar com quem já me conhece e que essa pessoa me conheça ainda mais. Então é desnecessário, e dentro dessa jornada de lapidação, aquilo que é desnecessário, que não colabora, você começa a olhar de uma forma mais prática para aquilo. Tudo que você comunica ou te eleva ou te deprecia. Mesmo, Ladeirinha, quem te conhece há 20 anos, com certeza vai se beneficiar da história que você está contando. Então, ao invés de listar todo mundo que vai se beneficiar nesse caso, respira. Então, eu quero contar como é que eu descobri o Story 10x. Eu fui sócio. Então não tem esse, para quem não me conhece ainda, ou quem está acompanhando há pouco tempo, ou sei lá, me viu no Instagram. Não, tira porque não acrescenta. Aqui, Ladeirinha, vai um feedback que você, Michelangelo, vai conseguir aplicar ainda hoje, que é o seguinte. Tribos que ele falava, cara, um grande líder, ele tem que estar próximo do seu liderado ao ponto de ouvir ele. Então o que acontece? Era igual a TV, né? A gente estava tratando o Instagram como a gente tratava a TV. Ladeirinha, esse foi um dos poucos momentos em que eu te vi fazendo contato visual com a câmera. Eu não quero que você em casa, que o Ladeirinha fique noiado com aquela cara de cadê meu celular? Sabe quando você põe a mão no bolso procurando o celular e ele não tá lá, que você faz aquela cara? Tem gente que grava com essa cara de celular perdido. Boa tarde, hoje eu vou apresentar o VAR para você com esse olho estranho que assusta. Não é a ideia. É um olho firme, com convicção. Eu tenho o mesmo hábito do Ladeirinha, que é esse aqui. Como é que é? Até tirei o som. É varrer o espaço com os olhos. Existem estudos de traqueamento ocular que eles vão associando o movimento que o olho faz e os processos mentais que acontecem relacionados a isso. E o olho realmente ele faz esse movimento para acessar uma memória visual, para criar uma imagem nova. A conclusão é que você se permita fazer esse traqueamento com os olhos, mas que você lembre que o foco está aqui.
E um insight para você que grava vídeos do celular, principalmente na câmera de selfie, é que as pessoas cometem um erro muito comum de gravar o vídeo olhando para elas mesmas. É sutil a diferença, mas fica um vídeo assim. Oi, bom dia. Hoje eu vou te mostrar como é que funciona esse cronômetro que me ajuda na minha organização. Poderia ser assim. Oi, tudo bem? Bom dia. Hoje eu vou te mostrar esse cronômetro. Transmite uma energia de conexão de verdade e é muito produtiva. E teve um elemento aqui genial. Eu tiro o chapéu para você, Ladeirinha. Em várias coisas eu tive a oportunidade de trocar ideia com você em um camarim. Nós nos conectamos muito. Mas isso que você fez aqui, eu espero que você aí de casa entenda a preciosidade disso. Esse aqui é o momento NASA, que a NASA deveria estudar esse trecho do vídeo. Nome para cada uma das coisas que a gente fazia. O que eu fiz? Eu fiz um download da minha intuição, meu cérebro. Ele sabia fazer algumas coisas. Eu sei muito sobre dispositivo de como gerar interesse, como atrair as pessoas, como engajar as pessoas. Eu sei fazer isso naturalmente. Mas eu não tinha nome para as coisas, eu não tinha organização para as coisas. E eu fui com a equipe do Érico organizando. Então eu fui dando um nome para quando eu quero que a pessoa faça. Ele contou a história inserindo elementos, inserindo coisas produtivas que fazem acompanharmos a narrativa. E esse aqui é exatamente o momento que deve ser estudado pela NASA, momento NASA. Ser uma de completamente bilateral. E aí eu vou explicar exatamente como é que a gente fez isso com a Kátia. Eu falei, Kátia, você vai parar de aparecer no Instagram, mas você vai aparecer escrevendo, só que você não vai criar o conteúdo. Que loucura, né? Quem vai criar o conteúdo é a sua própria audiência, não é você ditando regras, né? Igual a gente fazia antes. Ah, eu vou ensinar aqui 3 dicas de tal coisa, eu vou mostrar o meu dia, sempre sobre eu, sempre sobre a Kátia. O Ladeirinha fez aqui, que é genial, 10h37, genial, momento NASA. Ele inseriu de forma elegante na história um insight cabuloso. Ele provocou um processo de descoberta guiada que promove uma verdadeira eureka uterina. Eu senti lá no meu útero o impacto disso aqui. E é uma coisa interessante porque ele utilizou, nós temos o Minotauro, as crenças que precisamos destruir, eliminar para fazer uma venda. E ele utilizou um cavalo de Troia interessante, em que o cavalo de Troia foi a história e ali dentro tinham soldados que você não identifica a olho nu no início, mas esses soldados são essa eureka uterina que depois que você escuta, é tarde demais, a crença já esteve em contato com aquele conhecimento, aquela interpretação nova, que te leva a concordar de um jeito muito genuíno. Caramba, é disso o que eu preciso. E ele inseriu isso de maneira magistral nesse momento. Michelangelo, é a primeira vez que eu faço uma análise com essa duração, com essa profundidade. É muito rico que você me diga aqui nos comentários como foi sua experiência, qual foi o seu maior aprendizado. E se você quer a parte 2 desse vídeo, conversamos tudo isso e estamos no minuto 11. Se você quer a parte 2, comenta aqui, parte 2, nos comentários. E para você que está até aqui, revisa as anotações que você fez. Começa a criar esse hábito de toda vez que você for em um vídeo meu de análise VAR ou lá no Instagram assistir alguma análise que eu fizer, assiste com papel e caneta. Porque ali você vai criar um inventário de boas práticas que o dia que você tiver uma venda, uma palestra, você vai pegar essa lista e vai ter claramente o que você pode fazer e deixar de fazer para vender mais e mais caro. Seja intencional. Ninguém bate recorde por acaso.